Ao vivo, boa noite, bom dia, boa tarde. Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, terapeuta sistêmico, tendo indivíduo, casal e família, e também sou treinador de habilidades socioemocionais. Estou aqui para falar com você hoje sobre personalidade, mais uma live, e hoje vamos entender essa personalidade, o que todo mundo deveria saber como base sobre personalidade. Entender, existe personalidade fraca, forte, como essa parada funciona, tá? Esse tema foi escolhido, mas olha, é complicado, se prepare que tem muito conteúdo. Então, é um tema que não é uma live tão curta, certo? Deixa eu entrar aqui. Como que está o áudio? Pessoal que está entrando aqui, como está o áudio para vocês? Deixa eu ir enviando aqui a live para os devidos lugares. Pronto, compartilhado. Ok, então vamos ir entendendo sobre personalidade. Vocês sabem que eu gosto de reflexão, de jogar perguntas, para vocês. Então, na concepção de vocês, do conhecimento comum, o que é personalidade? É um tema muito debatido. A gente fala, fulano tem personalidade, fulano não tem. Isso é minha personalidade, Então, qual que é a concepção que você tem sobre personalidade? Deixa aqui nos comentários, pra gente já ir alinhando os temas, tá? Qual que é a sua função? Como você iria definir a personalidade Tem como descobrir qual é a sua personalidade? Tem como mudar minha personalidade? O que influencia como essa personalidade é construída? Tá? Vamos entender esses pormenores. Até que ponto que essa personalidade é formada e tudo mais. Então é o seguinte, vai deixando nos comentários aí, beleza? Boa noite, pessoal que vai chegando, mãe, Benício, Neide, Maju, tá? Deixa eu ligar o ar aqui que tá querendo esquentar. A questão é o seguinte, deixa eu já adiantar alguns pontos. Não existe um consenso real dentro das teorias psicológicas sobre a personalidade. Até porque, até hoje não tem uma definição clara, assim, específica, que todos os autores, psiquiatras, médicos, psicólogos, filósofos, para definir a bendita da personalidade, tá? Não tem. Beleza? Isso tem que ficar claro. A gente tem uma matéria, Tem até livros, Teorias da personalidade. Porque cada autor, Freud tem um modo de explicar o funcionamento, Alfred Adler, Jung, Melanie Klein, Viktor Frankl, Erik Erikson, entendeu? Roger Skinner, cada autor explica um processo de construção dessa personalidade, as nuances, as dinâmicas de uma maneira diferente, tá? Mas existe uma pesquisa que foi feita, esqueci a data, que conseguiu identificar grupos e estruturar em 5 categorias de grupos dessa personalidade. Não são tipos de personalidade, são grupos de funcionamento. Porque o que a gente pode entender como personalidade no consenso geral, Pode ver que a personalidade é muito utilizada como adjetivos, traços, E aí nesse estudo
foi coletando várias informações, né, desses traços, de adjetivos para uma pessoa, eles coletaram o máximo possível e eles foram agrupando, né, esses adjetivos em temas. Então, por exemplo, né, como se fosse assim, isso aqui quer dizer sobre finanças, isso aqui quer dizer sobre carro, entendeu? Então, vou falar aqui quais são esses 5 grupos. Só que personalidade vai ser a forma que a gente pensa, sente e se comporta. Então, a forma de você pensar sobre as coisas, sentir as coisas e se comportar, dita os seus traços de personalidade. Não existe nenhuma personalidade igual a outra. Existem personalidades semelhantes, mas nunca, nem em gêmeos idênticos, morados e criados pela mesma família, têm a mesma personalidade. Podem ser muito parecidas, similares em muitos pontos, mas idêntica não existe. Que aí vem a subjetividade. Tanto é que na faculdade a disciplina de personalidade e subjetividade. Tem 2, personalidade e subjetividade 1, personalidade e subjetividade 2. Tem nessas 2 disciplinas. Então vai buscando entender a sua forma de pensar, sentir e agir. Ali que se encontra a sua personalidade. Tá? Eu já deixo aberto, gente, para você que está aqui no ao vivo ou na gravação, para ficar à vontade para colocar suas perguntas aqui sobre personalidade, sobre, sei lá, sobre até outros temas, sobre você mesmo, para aproveitar de você, né, aproveitar estar diante de um psicólogo e tirando suas dúvidas. Beleza, já falei que esses grupos foram construídos com base em adjetivos. Então, quais são esses grupos e padrões de funcionamento de você ser? Então, personalidade são a forma de você funcionar, é a forma de você ser quem você é. Ok? Beleza. Esse grupo está grupo de extroversão, agradabilidade ou amabilidade, cordialidade, é a mesma coisa, tá? Consciencidade, neuroticismo e abertura a experiências novas, que pode ser também chamado de receptividade, tá? Então é isso. Todo mundo tem esses traços, esses 5 traços. O que muda é como se fosse um gráfico. Eu tenho de 0 a 100%, vamos dizer assim, de 0 a 100% de extroversão, beleza, eu tenho 80% de agradabilidade, sei lá, eu tenho 70% de consciencidade, 20%, neuroticismo, 20%, abertura a novas experiências, 50%. Entendeu? É como se fosse um gráfico. Vamos entender nisso. E, Mateus, mas o que quer dizer cada um desses grupos? Vamos entender, tá? A questão da extroversão, vamos começar pela extroversão. Ela está relacionada ao seu contato social, tá? Ao seu contato social, a energia e a sensibilidade também que você tem a recompensas. Se você se carrega ou se perde bateria ao se relacionar com outras pessoas, se você é mais comunicativo ou mais quieto. Isso é o grupo da extroversão, que está ligado a contatos sociais, relacionar com outras pessoas, beleza? Depois tem o grupo da agradabilidade, né, que é também a amabilidade, cordialidade, tudo a mesma coisa, que está relacionado aos benefícios que você busca para si e para outras pessoas, a sua capacidade de ajudar outras pessoas, mas também, né, a motivação para manter essas relações com qualidade. Então a agradabilidade, a amabilidade está relacionado a como você se relaciona, o quanto você dá importância para as relações, ou seja, pessoas que mantêm relações, que são apegados, ou pessoas que são desapegadas, pessoas que lutam para manter relação, pessoas que estão nem aí ou fogem, não é tão importante a relação, certo? Então está ligado a esses pontos. O traço de consciencidade está ligado à organização, disciplina e a seguir regras, tá? A você conseguir se orientar, beleza? Essa é a consciencidade. O neuroticismo está ligado às questões emocionais, a sua estabilidade emocional, como você lida e reage a sentimentos negativos. Pessoas com muito neuroticismo, muito preocupadas, ansiosas para lidar com
muito reagentes a emoções, ficam instáveis. Pessoas com muito baixo neuroticismo são aquelas pessoas muito... usar o termo que mais se adequa, né, mas eu não gosto de usar, mas é frias, como se não sentisse as coisas, entendeu? Então tem uma variação entre de um polo para outro. E a abertura a novas experiências, né, que é a receptividade, está ligada à sua curiosidade, motivação de ter novas experiências, facilidade de mudar ou não, de explorar novos padrões, né, ser criativo, né, ter uma capacidade mental mais ativa. Pode ver que tem pessoas que passam a vida toda no mesmo restaurante pedindo a mesma comida. Tem pessoas que gostam de viajar sempre para o mesmo lugar. Tem pessoas que não, gostam de mudar as coisas a todo momento. Tudo isso, então, são formas de funcionar, formas de pensar, sentir e se comportar. Tá? Quando a gente... qual que é o ideal, Matheus? O ideal é aquela que funciona sem causar prejuízo para você e para o outro, sem causar sofrimento. Dentro, né, da psicologia e da psiquiatria também, se encontra-se transtornos de personalidade. Transtorno de personalidade borderline, transtorno de... Meu Deus do céu, borderline é mais conhecida. Mas tem um transtorno, como que é, gente? Obsessivo. Não, é TCO. Tem um de compulsão, não é o TOC, mas de obsessão, de compulsão, de controle das coisas. Então tem transtornos mais de indiferença. Então tem vários transtornos de personalidade que também a gente tem que ver, né, o limite do que é transtorno e do que é funcionamento. Nos grupos tem testes para avaliar isso, diagnósticos clínicos. Mas sempre, né, os transtornos vão estar relacionados a extremos, a faltas demais ou a excessos demais. Porém, a maioria das pessoas estão no meio. Tá? E, Matheus, como que eu faço para descobrir minha personalidade? Você vai se percebendo mais. Vai se percebendo como que é a sua forma de se... Nesses grupos, a forma de você ser extrovertido, de ser amável, dessa conscienticidade, desse neuroticismo, dessa abertura a novas experiências. Vai se percebendo que você vai encontrando esses traços. Beleza? Só que dentro da psicologia, tanto na psicologia clínica, né, até no processo psicoterapêutico, existem vários testes, né, ou no processo de psicodiagnóstico ou avaliação psicológica, tem testes para você avaliar a sua personalidade. Avaliar como? Saber como que é o seu nível de cada traço, de cada característica. Tem o palografo, tem o IFP, né, que geralmente são os mais usados, mas tem outros testes de personalidade para você se conhecer melhor e entender seus pontos fortes e fracos, tá? Aí a Neide falou aqui, Matheus, é possível um indivíduo mudar a sua personalidade? Essa resposta vai estar aqui na live. Será que é possível mudar a minha personalidade, Matheus? Ou não, eu tenho essa personalidade e assim mesmo não muda? Vamos ver. O que a gente pode entender? Matheus, como que essa personalidade então é formada? Gente, a personalidade, a gente já nasce com ela? A resposta é sim, a gente já nasce com uma personalidade. Isso é fato. Beleza? É como se fosse assim, a gente nasce... Eu gosto de usar a seguinte metáfora. Uma metáfora. É como se você já nascesse numa forma. Entendeu? Já nasceu um quadrado, um triângulo, um hexágono, sei lá, ou então uma casa, seja personalidade de uma casa. Só que ela está só com reboco e tudo mais, né? É possível mudar essa casa? É possível reformar essa casa. Mas ela já sai com uma estrutura, já sai com uma forma. Então tem alguns padrões que vão ser a base da estrutura e do desenvolvimento da sua personalidade, que com o tempo eles podem ser mais estimulados ou tolhidos, e isso vai mudando. Alguma coisa que estava ali não é tão desenvolvida e vai ficando mais fraca, e outro vai desenvolvendo. Então logo a gente entende que a personalidade ela vai ter uma influência histórica, ela vai ter uma influência cultural, ela vai ter uma influência genética e com as suas experiências. E ela vai sendo construída. A gente, né, tem alguns consensos que, tipo assim, até os 12 anos a personalidade já foi meio que consolidada a sua base, do seu jeito de ser. Não quer dizer que o indivíduo vai morrer assim, mas uma estrutura ficou mais sólida na personalidade de 12 anos para frente.
Mas as pessoas começam a ficar com preocupação realmente de mudar a personalidade da vida adulta para frente. Acho que depois dos 25 anos para frente. Por quê? Depois dos 25 anos é quando o córtex pré-frontal do cérebro realmente está maduro. A gente só está maduro, neurologicamente falando, depois dos 25 anos. E aí, conforme a vida vai tendo exigências nos nossos relacionamentos afetivos, na nossa questão de trabalho, ou nos nossos objetivos de vida, a gente vai querendo mudar traços de personalidade. Ou seja, uma pessoa que tem uma extroversão assim, né, 20%, ela quer que chegue a 80%. Uma pessoa que tem uma consciencialidade 10%, ela quer que chegue a 90% e tudo mais, certo? Mas a gente tem que entender esses princípios, que a genética é uma coisa importante. Então, logo, se a personalidade é genética, isso quer dizer que é possível mudar? Eu vou deixar para responder mais para frente. Beleza? A gente pode trazer, então, a personalidade, uma definição, o mais simples do simples do simples, que a personalidade é singularidade mental. O que faz você ser quem você é a sua personalidade. É a sua personalidade. A forma de você lidar e reagir, pensar, sentir e se comportar com as coisas diante das situações, tá? E deixa eu ver o que eu posso aqui, histórico, genético, experiências, singularidade mental, a cultura, pode ver, as pessoas latinas têm uma cultura muito similar, ou seja, geralmente o pessoal que vai nascer no Brasil, eles vão ter um padrão de comportamento base, diferente de quem nasce em Portugal, ou na Europa, na Zâmbia, na África, no Canadá, porque a questão cultural influencia essa forma de ser e funcionar das suas crenças. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito dentro da cultura brasileira é a baixa assertividade, a dificuldade de falar o que sente, a dificuldade de falar não, a dificuldade de expressar realmente seus sentimentos, eu dar um jeitinho, eu dar um miguezinho, a desculpa, tá? Isso é um quê do Brasil. Mas também o Brasil é muito mais afetivo, né? Tem essa calor, mas essa energia. E a questão, gente, tem estudos até que mostram que a questão climática influencia na personalidade. Então, por exemplo, um lugar que é quente, é tropical, é normal você querer sair de casa, tem mais energia para sair de casa, né? Tem mais coisa para aproveitar lá fora. Agora, pessoas num ambiente frio, vamos dizer assim, lá no Polo Norte, elas ficam mais dentro de casa para se aquecer. Lá fora é mais perigoso, mais um ambiente inóspito. Nossa, fugiu a palavra. Não vou forçar a palavra para não falar mais errado, não. Tá? Então, elas vão ficar mais recolhidas. Então, talvez elas tenham um padrão mais introvertido. Tá vendo quantas coisas influenciam na nossa personalidade? Tá? E também tem alguns estudos da psicologia que falam que existe dois padrões de personalidade. Os neuróticos e os psicóticos, né? Que aí entra, se vocês quiserem sobre esse tema, vocês avisem antes, porque tem que preparar bastante material, eu tenho que rever muita coisa. A maioria da população é neurótico, é o padrão neurótico, tá? E tem os psicóticos, que estão lá, os esquizofrênicos, né? Os sociopatas, né? Os psicopatas, e não que eles sejam pessoas violentas, perigosas, não necessariamente, tá? Mas são estruturas mentais de maneira de funcionar diferentes, de emocionais, de pensamento, de comportamento diferentes, tá? Então, neuróticos têm um padrão e psicóticos têm outro padrão, mas neurótico e psicótico é tipo assim, não funciona muito bem, tá? Por exemplo, tem algumas pessoas que falam, né, alguns teóricos que falam que o autismo, por exemplo, está ligado, por isso que é um espectro. Autismo não é uma patologia, não é uma doença, porque não tem cura. Ele é um espectro, uma forma de ser, uma forma de personalidade que está ali mais próximo do padrão psicótico. Mas não quer dizer que as pessoas autistas são perigosas. Entendeu? Então tem esse quê da personalidade também. Mateus, e o que diz o que vai ser neurótico e psicótico? Como isso funciona? Aí é o X da questão, né? Cada padre reza uma missa diferente.
Cada teórico, Melanie Klein fala uma coisa, Jung fala outra coisa, Freud fala outra coisa, entendeu? Cada autor de uma teoria, de uma corrente, de uma abordagem, explica o que traz a possibilidade dessa personalidade ficar neurótica ou psicótica, né? Então psicologia assim, não existe a psicologia. Psicologia não é uma ciência unitária e única. Existem as psicologias, as abordagens, os campos de conhecimento, campos mais científicos da psicologia, campos mais filosóficos, mais fenomenológicos. Então tem várias variações, por isso é difícil encontrar todos os psicólogos falando a mesma língua, né? E assim vai, certo? Mas eu percebo o seguinte, a personalidade é possível mudar? A resposta é sim, é possível mudar. É possível mudar porque se a gente acreditar que personalidade está ligado a pensamento, sentimento e comportamento, se eu falo que não é possível mudar, então não faz sentido existir psicólogo, nem psiquiatra, nem coach, nem nada. Porque a gente é assim mesmo, nasceu assim mesmo e vamos morrer assim mesmo. Então não existe isso. A gente é possível mudar, é possível ter treinamentos para diminuir ou aumentar determinado grupo, desses grupos aqui que eu falei, né, que eu trouxe. É possível mudar sim. Só que eu acredito que a minha experiência, né, não posso falar que isso é científico, então pode ser refutado. Mas para mim, 15% da gente não muda. Tem coisas ali que não muda. Porque a nossa questão familiar cria uma raiz tão grande de certas crenças, de certas maneiras de funcionar, de visões de mundo, né? De princípios, crenças, valores. Eu já falei sobre crença, valor aqui, isso está ligado à personalidade, que aquilo ali fica irrefutável. Então tem algumas bases, algumas raízes que são fundas e não muda. Elas são aprimoradas, certo? Se eu falo que a personalidade não muda também, olha só como é simples saber isso. Eu já ia nascer com a personalidade pronta de bebê e acabou. Não, e pode ver, o jeito de você ser com 12 anos, com 6 anos, coisas que você gosta e tal, quantas pessoas na infância era muito caladinha e depois na vida adulta é mais comunicativa ou vice-versa. Então a personalidade muda sim. Como se muda a personalidade, Matheus? Experiências da vida, eventos traumáticos ou não. Por exemplo, uma conversão religiosa pode mudar a personalidade. Um ambiente, sei lá, ficou perdido numa ilha deserta e depois foi resgatado. Um ambiente, uma situação de guerra, né? E também medicamentos pode mudar a personalidade. O uso excessivo de medicamentos, né? Pode causar alguma alteração. O uso excessivo de substâncias químicas, drogas, vícios, algumas coisas assim. E terapia, treinamentos pode sim mudar a sua personalidade. Ou seja, a pessoa passar a ter uma desenvoltura maior. Mas, por exemplo, uma pessoa que é introvertida, ela é introvertida, tá? Ela pode aprender a se comunicar e ir mais para o lado extrovertido, mas a base dela vai ter aquilo ali. Então, esses 15% é uma linha base. É uma linha base, certo? Que sempre vai ter a tendência maior. Na hora da pane, na hora de uma crise, na hora de um modo automático de funcionamento, a linha base que vai te puxar. Só que é difícil identificar, é difícil nomear, porque e entender quais são os fatores que colaboram para esse desenvolvimento, porque o ser humano é muito complexo. Mas a base de tudo é autopercepção, autoconhecimento. E eu desconheço algo melhor do que terapia, processo terapêutico, algo que seja mais eficiente do que procurar um psicólogo, não tem. Para você fazer um teste, para você fazer um processo terapêutico, para entender melhor como você funciona, quais são seus pontos fortes e fracos, o que tem que desenvolver e não. E Matheus, como que eu começo a mudar então, quando eu perceber que eu quero mudar? A base dessa mudança da personalidade vai ser a exposição. Conforme você vai se expondo a estímulos, né, vai dessensibilizando aquele comportamento, estimulando ou desestimulando, e assim vai ocorrendo as alterações. E aí, o que a gente chama de traços de personalidade? Traços vão ser aquilo que, ao longo do tempo, permanece estável.
Então, um comportamento cognitivo, uma postura que ao longo do tempo, independente de situações, tem pouca variação e se mantém a mesma forma de ser e de se comportar. Isso são traços, né, de personalidade. O que é inato da personalidade, que já nasce, a gente pode chamar de temperamento. Mateus, aquela teoria lá dos temperamentos, sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico, já foi um tempo atrás, como ciência, foi um dos primeiros estudos, uma das primeiras hipóteses para a definição da personalidade. Ah, se você tinha mais a bile amarela, era tal, a bile negra era tal, entendeu? O teórico falou que a gente tinha fluidos corporais e determinado fluido corporal em excesso ou mais determinava o seu temperamento. Então hoje a gente tem algumas pessoas que usam isso, né, faz um pouco de sentido aí no temperamento, não tem um real embasamento científico, a gente não pode se rotular em eu sou sanguíneo, sou isso, aquilo, outro, mas é uma forma assim da gente se conhecer, entender traços de funcionamento de como a gente se funciona, das nossas características. Mas não que a gente vai ficar rígido, eu sou sanguíneo e vou ficar assim, eu sou fleumático e vou ficar assim. Não, como eu falei, pode ser mudado. E dependente de situações, ambientes, circunstâncias, pode explorar mais traços do que outros. Em algum ambiente, às vezes, você é introvertido, outras vezes você é extrovertido. Em alguns ambientes você consegue ser mais organizado, outros você consegue ser menos organizado. Dependendo das pessoas que você está, você se permite ter novas experiências. Dependendo de outras situações, você se fecha mais em novas experiências. Então é uma variação muito grande. Então esse conceito de personalidade, não muda, eu sou assim... Isso daí é migué. As pessoas mudam, eu já falei na live passada, muda quando quer mudar. Certo? Se não quer mudar, fala não quero. Não fica botando culpa na personalidade, porque você está sabendo que pode mudar sim. Tem uma linha base, tem uns 15% de base de estrutura que não muda, mas isso você passa a controlar, adaptar, né, e até funcionar de uma maneira diferente. E Mateus, existe essa parada de personalidade, fulano tem personalidade, eu tenho uma personalidade forte. Olha, já nasceu com personalidade forte. Fulano tem uma personalidade fraca, o fulano não tem nem personalidade. Isso é uma baboseira. Gente, o que é personalidade forte? Isso é uma valorização com base na cultura, na expectativa de cada um, de cada grupo. O que pode ser considerado uma personalidade forte aqui na sua família ou no país, em outros lugares não, porque vai ser valorizado outras características. E o pior ainda, fulano não tem personalidade, tipo assim, não é levado a sério. Não existe ninguém sem personalidade. Cada um tem a sua, e não tem a personalidade melhor e a pior. Em alguns ambientes, alguns traços são melhores do que outros e vice-versa. O importante é, o que é ser forte, personalidade forte, cara? É você se conhecer, seus pontos fracos e fortes, e desenvolver o que tem que ser desenvolvido. É você ser o mais adaptável, ter a maior harmonia possível. Entendeu? E dentro dos estudos que foram feitos, o que é mais fácil mudar, o que geralmente muda com mais intensidade, mais variação, são os traços, né? O grupo do neuroticismo, que é a questão dos controles emocionais, e a questão da cordialidade, da amabilidade, que é do se relacionar com os outros, de se sacrificar demais ou não, entendeu? E olha só, dentro desses grupos, desses 5 grupos, eles se dividem em aspectos, facetas, tá? E, meu Deus do céu, e nuances. Olha como é complexo. Então, dentro por exemplo, do extroversão, tem aspectos dessa extroversão. É assertivo, passivo, agressivo. Daí vão ter facetas disso. Vão ter nuances, que são os pontinhos de mudança. Então é muita coisa para a nossa personalidade. E quanto mais você saber sobre a sua personalidade, é saber sobre a sua história, sobre a sua origem, sobre o seu padrão familiar, isso também é sistêmico, mais autonomia você tem, mais liberdade, mais estrutura emocional. E isso te remete a uma vida mais tranquila, em mais qualidade de vida, em melhores relacionamentos e até sucesso financeiro, em saúde melhor, e conseguir viver o momento presente muito melhor. Quantas experiências, quanto dinheiro é perdido
por falta de controle, de não se conhecer e acabar perpetuando os comportamentos disfuncionais e criar um ciclo improdutivo de reclamação, problema e reclamação, e a pessoa não sai dali. Por isso que é importante procurar um profissional, às vezes fazer uma avaliação psicológica, fazer um processo terapêutico, para você entender melhor como você funciona, tá? Eu já cheguei muitas pessoas que chegaram na terapia, tipo assim, eu quero me conhecer, beleza? Vim para terapia, o que você quer? A gente define uma causa, um objetivo inicial, e depois a pessoa fala, não sei, eu quero me conhecer melhor. Aí eu vou aplicando as ferramentas que eu tenho, né? Cada psicólogo tem uma estrutura diferente, mas eu alcanço o objetivo igual, tá? Vou aplicando os inventários, testes, parará, e vou entendendo o jeito da pessoa funcionar, crenças, padrões, necessidades não atendidas, fragilidades, coisas que ela nem percebia. Então a tomada de expandir o nosso nível de consciência é enriquecedor. Isso é o supra-sumo e o ponto-chave para você querer saber mais sobre personalidade. Expandir o seu nível de autoconsciência, tá? E aquilo eu falei, né? O inato é o temperamento e o que é desenvolvido é o caráter. O caráter a gente pode ver como a forma de julgar as coisas, as minhas crenças e valores. Beleza? Faceta. E a família, gente, é muito importante. É tipo assim, um fator que mais influencia para a estruturação dessa personalidade é a família. Pode ser que pessoas da mesma grupo familiar tenham uma tendência de ter uma base, pode ser diferente, mas sempre tem uma base de funcionamento de crenças. O ruim é que quando alguém, por esses fatores, né, porque tem fatores genéticos, históricos, coisas que a gente não controla, nasce com traços de personalidade diferente do que a família já está acostumada e julga valioso, às vezes começa a dar conflito, às vezes começa a forçar a pessoa a vir para aquele padrão de funcionamento, vira a ovelha negra da família. Às vezes essa pessoa se adapta, mas fica com vazio. Então o mais importante é a gente se aceitar, entender como funciona, entender como o outro funciona, ver o que precisa ser melhorado ou não. Tá bom? Isso é fundamental. Estudar personalidade é um caminho assim que é quase que uma ciência à parte, porque é muito subjetivo, é muito particular. Não tem como rotular as pessoas, fulano é isso, é aquilo. Não tem. Lógico que a gente identifica traços, padrões. Como nós, como terapeutas, como psicólogos, conforme a pessoa vai narrando uma história, ou trazendo sintomas, pela experiência e por estudo a gente já começa a correlacionar os fatores que levaram aquilo, as hipóteses diagnósticas, porque segue-se um padrão. Mas mesmo um padrão nunca é igual, é um padrão, é semelhante, mas cada um na sua nuance, na sua especificidade. Então personalidade é singularidade mental, da forma de você pensar, sentir e comportar. Beleza? E tem como descobrir qual é a sua personalidade, tem como mudar, tá? Não existe personalidade fraca, forte ou sem personalidade. E quanto mais você saber sobre isso, sobre a sua personalidade, melhor vai ser a sua vida, tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário, ter alguma dúvida sobre personalidade, tá? Por exemplo, esse livro aqui, Teorias da Personalidade. No primeiro capítulo aqui, ó, ele vai falando o que é teoria, o que é uma personalidade, então vai falando desses conjuntos de caráter, e nos outros capítulos, cada capítulo é um autor diferente. É um autor diferente. Então não tem um consenso geral. Então não tem como a gente definir personalidade forte ou fraco e tal. E até por isso é complexo definir transtornos. Tem gente que tem grupos, linhas, né, de pensamento, que são contra o DSM, que não acreditam em transtornos de personalidade, né, em doenças e assim vai. Então, tá vendo como é complexo? O ser humano é muito mais daquilo que a gente consegue ou imagina que está enxergando, tá? É muito, muito mais. Beleza? Então, eu gostaria de ficar aqui, né, ver os comentários depois, mas se vocês quiserem mandar alguma pergunta, tá bom? Boa noite, Suzana. Fique à vontade, beleza?
Mas o que mais fez sentido para mim, que eu consegui, a forma de eu entender a personalidade, foi isso. A gente nasce com uma forma base. Deixa eu pegar um rascunhozinho. Vamos desenhar para vocês. Tá, papapá. Meu Deus do céu, cadê meus rascunhos? Vamos fazer forma. Vamos dizer assim que você nasce com personalidade. Pá, assim, ó. Vamos dizer assim que essa aqui é a sua forma base da personalidade. Com o tempo você vai tendo experiência, tá? E aí talvez uma parte dela vai ser cortada. Talvez coloque uma outra forma adjacente aqui. Talvez ela crie, né, mais um bracinho, certo? Às vezes ela pode ser cortada ao meio e aí a sua personalidade vai virando assim. Só que a forma base, a estrutura base vai ficar aqui, entendeu? Vai ficar aqui. A gente vai percebendo que nossos filhos, né, nós que somos pais, fulaninho já nasce mais tagarela, que olha mais, que interage mais, outro fulaninho é mais quieto, é mais parado, é mais folgado, entendeu? E isso é influenciado pelas questões biológicas. A gente não pode falar, né? A gente não é tão livre, a gente não tem tanto livre-arbítrio igual a gente pensa. Tem muitas coisas que a gente funciona e pensa e processa que são padrões do nosso cérebro comandando, tipo que já pré-estabelecidos e determinados. A questão biológica dos hormônios, dos neurotransmissores e enzimas, proteínas e tudo mais influenciam nessa nossa forma de ser e funcionar, tá? Os neurocientistas mais punk, mais profundos mesmo, eles conseguem explicar muitos comportamentos, sentimentos, reações, o que está acontecendo. Ah, quando você fica com raiva, é porque está acontecendo tal coisa, tal química está acontecendo. Até mensura isso, tá bom? Então a gente não é tão livre assim como a gente pensa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que eu sou defeituoso, ou que fulano não é bom o suficiente, e às vezes é nossa química, nossa biologia que a gente não está levando em consideração. Mas até os fatores biológicos, né? Tem a questão da epigenética, bem complexo. Até os fatores biológicos podem ser moldados pelas questões emocionais e pensamentos. Tem alguns estudos trazendo isso, que pensamentos vão mexendo com a fisiologia. Por exemplo, os problemas de tireoide, hipotireoidismo ou hiper, influenciam na maneira da pessoa funcionar. Às vezes de agressividade, de ansiosa, de dormir ou não. Só que não se sabe muito bem se o pensamento influencia na tireoide ou se a tireoide vai influenciando nessas questões emocionais. Eu tenho vontade de fazer uma terapia, mas não sei como funciona. Ótima pergunta. Ótima pergunta. O que eu falo para as pessoas, né? Tem muita gente que tem dúvida e por essa dúvida não inicia o processo terapêutico. Gente, o processo terapêutico é simples. O que você precisa? Primeiramente, estar disposta a entrar no processo, a querer se conhecer, a querer mudar, a querer desenvolver ou a resolver um problema. E estar aberto para o caminho. Está disposto. Ou seja, pessoas com um traço de personalidade de receptividade, ou seja, de abrir para novas experiências, têm mais facilidade para iniciar um processo terapêutico. Pessoas com menos têm mais dificuldade, isso é normal. Isso já pode até ir mostrando traços de personalidade. Se você tem isso, estou aberto ao processo, né? E quero mudar, ou quero aprimorar, ter novas experiências, assim vai. O resto, deixa com o profissional. Eu falo com o paciente. Ah, mas o que eu falo? Cara, você tem dentro de você a certeza do que você quer mudar, do que você quer resolver? Você está aberto para o processo? Você realmente quer isso? Quer se conhecer mais? Pronto. O resto, deixa comigo. Eu vou ir fazendo as perguntas, vou aplicando a anamnese, vou aplicando alguns inventários, as coisas vão aparecendo e vão fluindo, enquanto você menos percebe, o negócio acontece. Eu tive muitos pacientes que chegavam assim, não sei nem porque eu vim para terapia hoje. Não deveria ter vindo, não sei nem o que eu vou falar.
Aí eu começo a resgatar alguma coisa que ele já falou antes, vou jogando isso, perguntando uma coisa, no final a gente traz uma resolução, um aprendizado e fala, nossa, ainda bem que eu vim. Porque o terapeuta, o trabalho é isso, o terapeuta é esse. A sua parte já está aberta para o processo. Então é assim que funciona, tá? É assim que funciona, fique tranquilo. Se for essa questão de impedimento, está quebrada, essa objeção está quebrada agora. Acabou de ser quebrado. Beleza? Se ficou alguma dúvida, é difícil, né, em um vídeo explicar tudo sobre personalidade, uma coisa bem complexa, bem profunda, mas os mitos dá para mudar. Não existe coisa de fraca, forte. Ela tem vários fatores que influenciam. A gente nasce com uma linha base, e essa linha base se permanece. Sua família influencia muito, muito, muito. O fator mais importante é a família, porque é lá que você vai criar, né, e se desenvolver. E ela é influenciada por aspectos biológicos, históricos, culturais e de experiências. Personalidade é a sua singularidade mental, da forma de você pensar, sentir e se comportar. E ela tem traços, nuances, caráteres, temperamentos, facetas, né? E isso é você. Cada pessoa é como se fosse um universo. Então é isso. Obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês. Estou à disposição para conversar, para trocar ideia, para orientar. Aqui nas redes sociais você acha os meus contatos, tá? Fique à vontade. Se quiser marcar a sessão também, fique à vontade. Se quiser conhecer mais um dos meus produtos, o link está na minha bio ou vai estar aqui embaixo. Né? O curso de controle de ansiedade, o curso de saúde mental para você aumentar sua qualidade de vida e evitar desenvolver transtornos mentais. Tá? Tudo isso está na minha bio, por um preço bom, assim, bem baratinho. Tá? E é algo que vai te enriquecer, um conhecimento que ninguém vai te tirar e sua vida vai melhorar. Tá? Qualquer dúvida também sobre os produtos, pode conversar comigo, beleza? Então, obrigado pela atenção, fique com Deus, bom trabalho para vocês, quem vai trabalhar amanhã, e até mais, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.